Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando alguma coisa a respeito de Deus, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte assunto, tá? Qual é o tema, ou o conteúdo, ou o interesse, né? O direcionamento de cada uma das cartas dos apóstolos, tá? Eu vou falar aqui que eu tenho alguma experiência com a Bíblia, tá? Para a recomendação da pessoa que quer conhecer o ensinamento de Deus, falar qual é o teor, assim, qual a ideia, a mensagem que cada uma dessas cartas quer passar. E aqui, perfil de pessoas, elas foram direcionadas, tá? Exclusivo, tá? Eu nunca estudei teologia, tá? E nunca aprendi nada de pastores, tá? Nem de líderes religiosos, absolutamente nada. Principalmente pastores, tá? Pastores, eu nunca aprendi nada de pastores, tá? Nunca, nenhuma vez, ok? Os ensinamentos que eu trago sobre a Bíblia, todos eles são meus, ok? Então vamos lá. Eu primeiro queria ler para você o que está aqui no Twitter que eu coloquei aqui sobre as músicas, né? Eu tô com várias músicas, tá? Versões. E eu planejo que essas sejam as últimas que eu vou fazer por esse momento, tá? Até receber patrocínio. Tem um determinado cantor que tem umas músicas muito maneiras, tá? Que aí sim, depois de eu fazer essa remessa de música aqui, eu tô com 6 músicas aqui, né? Para registrar. Das que eu já... sem contar as outras que eu fiz. Significa que terminando essa remessa aqui, aí sim vou pensar em pegar 2 músicas desse cantor para fazer versão, tá? No caso de uma versão de inglês para o português. Mas até o momento aqui agora, assim, eu estou assim satisfeito com o que eu estou fazendo. Aí só depois uma próxima remessa, tá? Ok? Significa que eu faço o que eu quero a hora que eu quero, tá? Ok? Não estou me tomando nenhuma decisão por nenhum cagalhão que encosta furingo no olho dos outros, tá? E aí eu escrevi aqui, ó, que eu estou por enquanto com 2 do Michael Jackson, 3 da Celine Dion, uma do Asuka, que é a música Cry, 2 do Nelson Machado, que são as trilhas do Street Fighter, tá? Uma é segredo, tá? Eu só vou revelar quando registrar, de um compositor, tá? Uma da Ludmilla Feber e uma de uma cantora chamada Juliana Frassati, tá? Que chegou há um tempo atrás compor música gospel, tá? E aí eu vou ler para você o que está escrito aqui no meu Twitter assim, ó. Meu pronunciamento. Os satanistas e espiões estão praticando muita magia negra, tá? Ok? Muita magia negra nos olhos, no cu, tá? E diversos tipos de prática de magia negra, tá? Os cu satanistas, tá? Aí tá escrito aqui, ó. Quem sempre foi meu aliado, continue sendo. Confie em mim e prosperareis. Ok? É a mensagem que eu passo para qualquer pessoa que está me apoiando e quer ver esse trabalho progredir. Seja você quem for. Seja você quem for e onde você estiver. Se você está torcendo pelo meu trabalho e tem acompanhado o que eu estou fazendo, é você mesmo que eu quero que seja parceiro. Ok? Eu não quero saber nem o que você é, nem onde você está. Você é meu parceiro. Ok? Vamos lá. Agora está escrito aqui, ó. Qualquer coisa que é opositor, aí eu coloquei o símbolo do olho do cu de Horus, tá? Que é o símbolo de magia negra que eu estou sendo vítima, tá? Qualquer coisa que é opositor, seja mais ainda, porque de mim nunca vai conseguir nada, ok? Nunca, never, ok? Está marcado, inclusive, para mim já está arriscado desse mundo, tá? Ok? Ok? Você seja cada vez mais oposição, ok? Não tem nenhuma arma feita de metal, dos ferros destruidores, né, dos metais destruidores desse mundo, que algum dia vai me intimidar, que eu sou sua oposição, e depois que você praticou magia negra em cima de mim, você já está arriscado desse mundo, ok? Pronto. Agora eu vou falar para você, tá, que deseja conhecer o ensinamento da Bíblia, tá? É sobre as cartas, tá? As cartas dos apóstolos são bastante interessantes, tá? E aí eu vou falar aqui. A primeira é a carta aos Romanos, tá? A carta aos Romanos é o seguinte. Essa carta foi escrita, tá? Com o objetivo de alcançar principalmente, ou basicamente, né? Os gentios, tá? No caso, a carta foi escrita... Por que a carta foi escrita direcionada aos romanos? Eu acredito que essa carta foi escrita, tá? Naquele momento em que o apóstolo Paulo ele se retirou do território de Israel, numa última missão que ele fez lá no território de Israel, e ele foi deportado, ele foi julgado em Roma.
Então a Bíblia termina o final do livro de Atos, tá? Okay. Tudo isso aqui é meu, tá? Nunca estudei teologia, tá? E nunca nenhum pastor me instruiu em nada. Nenhum, tá? Ok? Se você viu um pastor aí dizendo que alguma vez eu aprendi alguma coisa dele, você chama esse indivíduo para me processar. Eu quero colocar ele na cadeia, esse mentiroso. Ok? Esse fraudador e mentiroso. Ele vai para a cadeia. Esse indivíduo que está falando isso daí. Aqui é meu. Ok? Preste atenção. Então a carta aos Romanos provavelmente foi escrita, tá, durante o período em que o apóstolo Paulo caminhou do território de Israel para Roma. Em que parte isso está registrado? No final do livro de Atos. O finalzinho mesmo do livro de Atos, o apóstolo Paulo está em Roma, no território da Itália. Tá? Então, como ele era apóstolo dos gentios, tá? E os romanos representam até o dia de hoje, tá? Os gentios, tá? Os romanos, eles não são um povo, tá? Incumbido de pregar o evangelho, como existe a religião católica que se diz apostólica, tá? E se diz católica, universal. Absolutamente não, tá? Os romanos, ou o povo romano, é o povo gentílico. Eles não têm missão nenhuma, tá? De pregar o evangelho como uma instituição universal, tá? Absolutamente não. Você não precisa se agregar a eles, tá? Ok? Então, a carta aos Romanos é uma carta para ensinar para os gentios, presta atenção, para ensinar para os gentios o significado da retirada do ensinamento, entre aspas, dos israelitas, tá? Dos israelitas, que no caso eram judeus, tá? Para o povo gentio. Então ele explica a transição e o significado da manifestação do Messias, tá? Para um ensinamento para os gentios, ou seja, para o mundo inteiro, em detrimento, tá? Do ensinamento que foi entregue para os judeus Moisés, tá? Ok? Cada palavra que eu falei aqui é meu, tá? Ok? Você viu repetindo, tá? Ajude a delatar, tá? Ok? Estão praticando muita magia negra no meu olho, que é a prática de magia negra de plágio, tá? O olho do cu de Horus, essa prática no seu olho significa plágio, tá? Roubar o que é seu e caluniar o que é seu de plágio. São mentirosos, tá? E fraudadores, ok? Tá? Se você viu eu falando, é meu isso daí, ok? Pronto. E aí, então, pronto. Então, a carta aos Romanos é uma carta que vai ensinar, tá? Para quem é gentio, ou seja, a maioria das pessoas, para os gentios, tá? Vai ensinar para os gentios, que somos a maioria no mundo, né? Somos gentios. Por quê? Qual a razão por que, tá? O ensinamento se praticava de uma forma no Antigo Testamento e depois começa a ser praticado de outra forma. E o assunto, o tema que vai perpetuar essa carta toda é a questão da fé e das obras. Por exemplo, você já viu bastante aí debates de pessoas se dizendo... Eu nunca vi, não. Ok? Nunca participei de nenhum desses debates. Mas você já viu uma discussão por aí entre calvinistas e arminianos? Já viu esses dois grupos? Os arminianos é uma facção de protestantes que eles argumentam uma força em que a salvação seria pelas obras, enquanto que os calvinistas eles já dizem que a salvação é pela fé. São dois grupos que disputam isso daí. E a carta aos Romanos é uma que fala tudo a respeito disso. A carta aos Romanos, esse é o tema central mesmo da carta. Vai até explicar justamente essa coisa da fé e das obras. Faz muito tempo que eu não leio a carta aos Romanos, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar para você, tá? Eu tenho muito dom mesmo do conhecimento, tá? Ok? Foi a primeira coisa que eu comecei a sentir que Deus estava acrescentando na minha vida e cada vez mais, tá? O conhecimento, entender bem a Bíblia, tá? Ok? Não somente a Bíblia, mas tudo, tá? O dom do conhecimento, como só eu falo, tá? Não é o dom somente para você entender a Bíblia, né? Para você entender qualquer coisa, tá? Ok? A pessoa que tem o dom do conhecimento, ela tem a capacidade, tá? De desvendar qualquer coisa, inclusive os ensinamentos de Deus, tá? Que é o dom que eu sempre tive e que Deus me deu, ok? Tá? Então, a carta aos Romanos é esse tema. Volte o vídeo para você ver. E a carta aos Coríntios? A carta aos Coríntios é o seguinte: os coríntios eram um povo grego, entendeu? Era um território grego que o apóstolo Paulo levou o ensinamento, tá? E o tema aqui é o seguinte: ele estava ensinando aquelas pessoas a respeito de coisas que eles não deveriam fazer, tá?
e coisas que eles deveriam fazer. É uma das cartas muito bonitas, tá? Uma das mais bonitas que o apóstolo Paulo. Só que eu vou explicar aqui, ó. A carta aos Romanos é uma carta como se fosse um livro, consegue entender? Se você prestar bem atenção, quando chegar em Hebreus eu vou fazer a mesma referência da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é quase que um livro, consegue entender? Um livro ensinando sobre essas situações que eu falei aqui. Enquanto que a carta aos Coríntios também era doutrinária, ele passou ensinamentos para essas... Tudo isso aqui é meu. Ele passou ensinamentos para essas pessoas, tá? As palavras que eu uso são todas minhas, tá? Eu não uso vocabulário de nenhuma outra pessoa. Então, a carta aos Coríntios, ela é doutrinária também. Tem ensinamentos, o apóstolo Paulo escreveu para eles estudarem esses ensinamentos. Mas ela refere-se a situações que estavam acontecendo naquele momento ali para servir de exemplo para nós, tá? A respeito dos ensinamentos. É como se ele usasse como pretexto as situações que estavam acontecendo ali para dar ensinamento para aquelas pessoas, e isso serve para a gente também, tá? Ok? Então a carta aos Coríntios 1 e 2 se refere a situações que estavam acontecendo numa dessas igrejas que ele estava liderando, tá? E ele usou todas essas situações para dar ensinamentos para eles, tá? Ok? Então, inclusive ele fala sobre experiências pessoais, ele fala sobre problemas que ele passava, ele fala também sobre problemas que aquelas pessoas estavam passando, coisas que aquelas pessoas estavam fazendo de ruim, tá? Ok? Então, muito boa as duas cartas aos Coríntios, tá? Muito legal, tá? Para quem se interessa pelo ensinamento de Deus. Então, acredito que você entendeu o que significa a carta dos Coríntios, tá? Situações ruins, tá? E conselhos da parte dele, e experiências pessoais, tá? Envolvendo até mesmo situações ruins que estavam acontecendo ali, que ele estava colocando aquelas pessoas ali sobre ensinamento, tá? E a carta aos Gálatas? A carta aos Gálatas é o seguinte: um grupo de cristãos eram gentios, tá? Eles eram gentios e estavam se convertendo. Ou então eles conheciam a lei de Moisés, mas eles já tinham sido educados pelo apóstolo Paulo a não, assim, por exemplo, era como se fossem judeus dispersos. Os judeus dispersos, eles não praticavam a lei antiga, como por exemplo os apóstolos que Jesus Cristo escolheu, né? Eles eram israelitas, tá? Mas eles não viviam... tudo isso aqui é meu. Cada palavra que eu estou falando aqui é meu. Ok? Nunca aprendi nada de outra pessoa, tá? Se você viu pastores repetindo o que eu estou falando e fingindo que eu vi deles, tá? Você pode delatar, coloca eles para me processarem, que eu vou colocar eles na cadeia, esse pastor que está fazendo isso daí. Isso aqui é meu, ok? Vamos lá, diga sempre que aquilo que é meu, tá? Estão praticando muita magia negra no meu olho de plágio e calúnia de plágio. Então, era um grupo de cristãos, tá? Que estavam se convertendo, tá? Eles estavam convertidos, mas os judeus dispersos, isso. Os judeus dispersos era o seguinte: era como se fosse o apóstolo Pedro, João, Tiago. Eles eram tipo assim, porque eles viviam no território dos samaritanos, mas eles eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles eram israelitas, tá? Eles conheciam o Antigo Testamento, mas eles estavam assim meio que fora dos padrões. Tinha tanto os judeus que eles congregavam em sinagogas, e então eles praticavam a lei em parte, tá? Como tinha os israelitas que eram das tribos dispersas no mundo, e tinham os gentios. Então esse pessoal já desde o começo foi ensinado pelo apóstolo Paulo que eles já não precisavam praticar a lei de Moisés em várias coisas, tá? Que eles podiam observar o ensinamento por uma outra perspectiva. Mas como foi se ajuntando pessoas que eram judeus, se convertendo ao evangelho, e uma influência de um determinados judeus, que eles traziam um ensinamento tradicional, estavam seduzindo eles, tá? Convencendo eles de que deveriam praticar determinadas normas que estavam no Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo ficou bastante chateado com isso daí, porque estava querendo levar eles por um ensinamento da inspiração do Evangelho, e os caras estavam tentando levar eles de volta para a prática da religião. Consegue entender? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. É como se uma pessoa é ensinado a praticar o ensinamento de Deus.
E aí a pessoa vai indo bem, né? A pessoa vai indo bem. Aí alguém chega para essa pessoa, presta atenção, tá? Tudo isso aqui é meu. Essa pessoa chega para essa pessoa e fala assim: olha, meu irmão, você tem jejuado, você tem ido no monte, você tem feito oração 2 vezes por dia, você tem lido a Bíblia diariamente, você tem feito um programa anual de leitura da Bíblia, você tem ido na igreja congregar, você não tem faltado uma santa ceia. Ou seja, o cara começa a jogar várias religiões em cima da pessoa. Tudo isso aqui é meu. Essa pessoa começa a jogar várias religiões em cima dessa pessoa, e essa pessoa começa a se doutrinar com uma série de regras que não tem nada a ver com o ensinamento. Era semelhante a isso daí, tá? Que estava acontecendo no livro aos Gálatas. Então o apóstolo Paulo estava querendo tirar eles, tá? De uma vida religiosa, tá? Então o tema da carta aos Gálatas, tá? É o questionamento, tá? Sobre a questão da religião e da verdadeira fé em Deus, tá? E a carta aos Efésios? A carta aos Efésios é o seguinte: as pessoas que estavam na igreja de Éfeso, os costumes ali das pessoas, eu tenho para mim que era a prática de magia negra, tá? Uma das coisas que acontecia no pessoal de Éfeso é que tinha magia negra, tá? E eu tenho para mim que tinha um grupo de pessoas assim muito trapaceiros, tá? Acredito que é nessa carta aí ou então na Filipenses, tá? Mas era um grupo de pessoas que praticavam costumes, tá? Que eram assim decadentes, vou colocar assim, tá? Pessoas assim ruins no meio daquele pessoal ali de Éfeso, tá? E eu acredito que tinha a ver com a prática de magia negra também. E o ensinamento aqui é que eu acredito que as tais pessoas que ele estava ensinando eram pessoas boas, tá? Eram pessoas que estavam assim fazendo a coisa direitinho, tá? Mas ele estava dando determinados ensinamentos que aquelas pessoas estavam seguindo maus costumes de outras pessoas, tá? Então acho que o conteúdo aqui da carta de Éfeso é um alerta a respeito da importância das boas obras, tá? A carta de Éfeso baseia-se assim um conselho, tá? Da importância, tá? De praticar-se boas obras, tá? E se afastar das más obras. A carta de Éfeso, tá? Estão praticando bastante magia negra no meu cu, tá? Eu quero falar para você que quando eu estou aqui trabalhando, fazendo as versões das músicas, aí eu tive que logar o Google, acessar o Google para ver a letra em inglês das 2 músicas do Michael Jackson que eu estou fazendo aqui. Começaram a praticar muita magia negra em cima de mim, tá? Esses bandidos que praticam magia negra no seu olho, tá? Eu quero falar para você que isso daí são animais, tá? Extremamente invejosos. Se você já sentiu essa prática, você tem que estar sempre delatando para outras pessoas, tá? Ok? E não aceitar. E a carta de Filipenses? O que eu acredito aqui, que acontecia aqui na carta de Filipenses é o seguinte, faz tempo que eu não leio, tá? Tentar lembrar aqui, é o seguinte: as pessoas que estavam na igreja de Filipenses eram pessoas bastante comprometidas, tá? Eles eram comprometidos com o ensinamento de Deus. Então alguma coisa que acontecia entre eles eram umas determinadas discussões entre eles, assim, de algumas inimizades assim, que aconteciam entre eles, assim, o apóstolo Paulo. Como eu falei, essa carta aqui é semelhante à carta aos Coríntios também, tá? Semelhante à carta de Éfeso, tá? São cartas onde ele está dando conselhos baseados em situações que estavam acontecendo naquele momento ali, ok? Então são cartas, mas com ensinamentos, tá? Então acredito que o conteúdo da carta aos Filipenses é que ele faz uma colocação a respeito de situações referente a falsos mestres, que está aqui, ó, tá? Então eles estavam fazendo as coisas certo, mas ele estava sempre apontando alguma coisa que estava faltando, que as pessoas viessem a observar, tá? Isso. Aí ele fala também sobre falsos mestres aqui, tá? Pessoas assim que ensinam Jesus Cristo, mas que na verdade estão usando o ensinamento para más intenções, tá? Ok, e fala sobre as perseguições, tá, e dificuldades que ele estava passando, tá, para levar o evangelho, porque naquela época não tinha ônibus, ó, era muito mais difícil, tá, ok? Esses caras aqui trabalharam muito mesmo para esse ensinamento chegar na sua mão hoje, tá? Naquela época não tinha ônibus, tá, não tinha avião, né, e era embarcações, tinha que pegar embarcações e horas, tá, de viagem,
E os caminhos que o cara percorreu para levar o evangelho é milhas de distância, entendeu? Era um país inteiro, de um país para outro, de um estado para outro, que tudo a pé, tá? Ok? Então vamos lá. A carta aos Colossenses, eu não me recordo, mas eu vou dar uma olhada aqui para ver. Fala alguma coisa a respeito do fim dos tempos, tá? Ah, não, a carta começa aqui fazendo uma descrição de quem é Jesus Cristo, o Messias, né? Aí falando que Deus criou todas as coisas em cima do Messias, né? Aí fala também a respeito de simbolismos do Antigo Testamento terem sido abolidos, tá? Aí aqui ele fala sobre conselhos assim de procedimento, tá? Falando assim, como você deve se proceder, fazer isso, aquilo, tá? Falando de procedimento, tá? Pronto, a carta aos Colossenses. Tessalonicenses, também eu acredito que o povo que estava sendo doutrinado pelo apóstolo Paulo eram pessoas boas também, tá? Então ele fala bastante sobre as dificuldades que ele estava passando, tá? Ok? Aí são duas cartas de Tessalonicenses, tá? Aí uma fala sobre o fim dos tempos, as pessoas estavam curiosas naquele tempo, como é que vai ser esse negócio que vai aparecer, o aparecimento de um homem que vai praticar o mal no mundo, né? Aí ele fala sobre a volta de Jesus Cristo também, tá? Segundo a Tessalonicenses. Timóteo é o quê? Conselhos que ele estava dando a um líder, tá? Que deveria se proceder à semelhança dele mesmo, tá? Juntamente com ele, tá? Então ele está ensinando essa pessoa como ensinar, tá? E como liderar as outras pessoas. A carta ao Timóteo, entendeu? Então ele fala sobre procedimentos de pessoas mal intencionadas, ele fala sobre qual tipo de procedimento ele deveria ter com aquelas pessoas, tá? Quais qualificações que uma pessoa tem para poder ser um líder de outras pessoas, tá? Ok? Fala também sobre as dificuldades dele, tá? Então a carta ao Timóteo é como se fosse um conselho, é como se fosse um workshop, um coach, né? Como se fosse, não um coach assim, desses coaches que ficam fazendo palestrices, tá? Mas assim, de um cara, esses palestreiros, né? Esses palestreiros de merda, né? Que encostam com o olho dos outros e que roubam o que é dos outros, né? Nunca vi nenhum deles, né? Esses vagabundos, né? Que roubam o que é dos outros e fingem que é dos outros é deles. Mas estou falando de um coach na época, há muito tempo atrás, como por exemplo, o que é um coach? É um cara que treinou muito bem alguma coisa, né? Então ele vai e ensina para outra pessoa. Por exemplo, eu pratiquei muito bem arte marcial. Aí eu vou e ensino para uma pessoa a respeito de arte marcial, né? Eu domino muito bem os ensinamentos de Deus, eu pratico os ensinamentos de Deus, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz, né? Aí então eu ensino para uma pessoa a respeito do que é agradar a Deus fazendo alguma coisa, né? Então era assim que o apóstolo Paulo estava ensinando o tal do Timóteo, tá? É bem bonita assim as coisas que ele fala a respeito dele, tá? E a respeito do apóstolo. A carta de Tito é uma carta falando sobre falsos mestres, tá? Não é um livro falando sobre isso. Ele está usando a situação, expliquei, tá? Ele está usando a situação. O que vai ser comentado aqui é bastante sobre falsos mestres, tá? Pessoas que usam o ensinamento para se aproveitar das outras pessoas, o cara que está ensinando, mas na verdade ele está usando aquilo ali como uma profissão, granjeando as pessoas para fazer a vontade dele, tá? Ok? Então a carta de Tito, deixa eu ver aqui, por exemplo. Por exemplo, esses indivíduos que encostam um furingo no olho dos outros. Se uma merda dessas está ensinando alguém, o que um cocô desse vai ensinar para alguém? O que uma merda que encosta furinga no olho dos outros, espionando e roubando tudo que é dos outros, vai ensinar para alguém? É tipo assim, tá? Ok? Aqui, ó, falsos mestres, falsas doutrinas. Outra coisa que eu quero falar para você é que eu acredito que os subtítulos, tá? Os subtítulos que estão na Bíblia, eles não são composição do texto original, não, tá? Os subtítulos, eles são só para você se basear no que está escrito, consegue entender? Por exemplo, tem vários subtítulos, todas as passagens têm subtítulos, né? Esses subtítulos não compõem o original da Bíblia. Isso daí eu acho que foi dado, tá? Para facilitar a procura, tá? Do conteúdo na Bíblia, tá? Ok?
Então os subtítulos são legais, tá? Para você saber em que o que está aquela parte ali, aquela parte que está escrito, né? Outra coisa que eu quero falar para você, tá? Se alguém alguma vez disse, tá, que a sociedade bíblica é dona da Bíblia, tá? Ou que você deve pagar algum tipo de indulto ou pedágio para eles para ter a Bíblia, tá? Isso, você tira isso do seu coração, tá? Por exemplo, os subtítulos que eles colocam aqui, isso é um trabalho da sociedade bíblica, não é? Você pagou pela Bíblia, não foi? Quanto que eles cobraram pela... Pronto, você já pagou por isso daí, pagou pelo serviço, pronto. Ok? E a Bíblia é propriedade dos apóstolos. Ou seja, se tem algum ser humano que é dono disso daqui, é os apóstolos. Né? Consegue entender? Ok? Vamos continuar. Outra coisa, junto a isso, qualquer furingo que encostou no cu do seu olho, que acha que alguma coisa é seu, tá? Eu coloquei lá no Instagram os vídeos muito bons aqui, ó. Tá? Eu coloquei os 2 vídeos, ó. Não está com nome no Instagram, tá? Mas você pode ver que é os últimos aqui que eu coloquei, que está com os vídeos, que está com a imagem de uma entrevista que foi feita lá no Flow Podcast. Tá escrito assim, ó. Caralho, mano, isso é muito louco. Tá escrito, tá escrito isso na imagem do vídeo. 2 vídeos que eu falo o seguinte, provando para você que os vizinhos do seu bairro, tá, não são donos dele, ok? Ok? Então você veja esse vídeo muito bom, provando que não existe nenhuma existência neste mundo que seja dono do seu bairro. Não existe nada, tá? Ok? Os animais não são dono do seu bairro, nem um grupo de indivíduos que se acham dono do bairro, absolutamente nada. Nem o governo é dono do seu bairro, ok? Tá? Então veja esse vídeo muito bom, tá? Agora vamos continuar aqui para a gente encerrar. Ó. Eu quero chegar na carta aos Hebreus, tá? Pronto, cheguei. A carta aos Hebreus é o seguinte. Vou falar sobre as outras que vêm depois para a gente encerrar. Aqui, ó. A carta de Tiago é uma carta onde o cara que está falando aqui, ele diz o seguinte. Ele faz bastante admoestações assim a um público de pessoas assim que estava envolvido com o ensinamento de Deus, mas estavam deixando sentimentos maldosos, tá, fazer parte deles, como por exemplo, tá, a maldade, consegue entender? A maldade no sentido assim do orgulho, consegue entender? Pessoas orgulhosas, religiosas, tá? Então ele estava fazendo uma crítica bem forte assim a pessoas assim com um sentimento assim soberbo, tá? Na carta ao Tiago, tá? Ok? E a primeira de Pedro, deixa eu ver. A primeira de Pedro, ele fala sobre coisas espirituais, tá? No final ele coloca alguns conselhos, tá? E o começo acho que é um pouco difícil de entender assim, mas ele está dando explicações sobre procedimento, assim, tá? Ok? Incentivando as pessoas a se procederem bem e a acreditarem em Deus, tá? Terem esperança na questão da salvação, tá? Se inspirarem na salvação. A segunda carta de Pedro é o seguinte, é sensacional aqui o que eu vou falar, tá? Tem uma carta aqui que é de um apóstolo chamado Judas, e eu acredito que esse tal desse Judas aí, ele inclusive era irmão, ele era um dos filhos da mãe de Jesus Cristo, tá? Embora Jesus Cristo era o Messias, tá? E foi gerado por uma mulher, a tal da mulher que gerou ele, tá? Ela teve outros filhos também, porque ela era uma pessoa como qualquer outra, ok? Ela era um ser humano como qualquer outra, só que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias, tá? E tal, eu tenho para mim que esse tal desse Judas, tá? Que escreveu essa carta aqui, era um dos discípulos, mas que por acaso era irmão de Jesus Cristo também, tá? Que se tornou discípulo. E havia muitas pessoas que se chamavam Judas naquela época, tá? Não era somente o Iscariotes, tá? Tem até um outro apóstolo que se chama Judas também. E Judas é a versão grega do nome Judá. Tá? Ok? A palavra Judas significa Judá. Tá? E o que eu vou falar aqui é o seguinte. A segunda carta de Pedro, tá? E a carta de Judas é o mesmo conteúdo. Tá? É incrível. É como se fosse, eu acredito, tá? É uma curiosidade, tá? Exclusiva que eu mostro para você, tá? Se você ler a carta de Judas até o final e ler a carta 2 a Pedro, tá?
você vai ver que é muito parecido, tá? É como se eles combinaram de escrever a mesma coisa, tá? Mas quase a mesma coisa, com algumas palavras diferentes, tá? É como se fosse quase que uma profecia, tá? Que eles experimente comparar as duas, tá? Elas são, inclusive, duas cartas curtas, tá? Se você ler a de Judas até o final e a segunda Pedro até o final, você vai ver, é interessante, parece que os dois combinaram de escrever a mesma coisa, tá? Ok? E a carta de João, as cartas de João, a primeira, a segunda é uma crítica que ele faz, muito interessante, é tão pequenininha, tá? Mas ele faz uma crítica a um cara chamado Diótrefes, muito interessante, tá? Que é como se fosse um cara soberbo que se levantou ali no meio daquele pessoal ali e que ele estava exercendo assim como se ele mandasse mais que as outras pessoas e fazendo justamente o contrário dos ensinamentos, tá? É a segunda carta de João, terceira, aliás, tá? A segunda é uma carta pequena que ele fala a respeito de falsos mestres, tá? E a primeira carta de João, tá? A minha soltou aqui da minha Bíblia aqui. A primeira carta de João, ele faz ensinamentos, tá? Ensinamentos a respeito de Jesus Cristo, tá? A segunda carta, que a minha Bíblia descolou aqui, a primeira de João, ele dá significado, tá? A sinais ou coisas que Jesus Cristo fez, tá? Simbolismos espirituais nas coisas que Jesus Cristo fez, tá? E ele fala, inclusive, faz uma leitura no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus. Então ele fala de coisas espirituais e de explicações a respeito de Jesus Cristo e juntamente com isso ensinamentos do propósito, tá? O propósito por que Jesus Cristo ensinou, tá? E o que seria a prioridade no ensinamento de Deus, tá? A carta de João. E a carta de Hebreus, pronto, que era nessa parte que eu queria chegar. A carta de Hebreus é o seguinte, a palavra Hebreus significa o quê? Uma referência direta aos israelitas, tá? Que eles eram chamados de hebreus, né? No Antigo Testamento, desde o tempo de Abraão, eles eram chamados de hebreus. Eu tenho para mim que a palavra hebreu, a minha opinião, tá? Vem de Eber, que era um dos descendentes dos patriarcas lá, acho que desde a época de Noé. Então um desses homens se chamava Eber, aí depois veio vários até chegar a Abraão, tá? Então eu acho que hebreus, eles eram chamados de hebreus por causa de uma tribo que se originou chamada Eber, tá? Do cara chamado Eber, é o que eu acho, tá? Então, eles eram chamados de hebreus, tá? Desde os tempos de Abraão, tá? Então, quando se fala hebreus, se fala de toda essa geração dos israelitas mesmo. Então a carta foi dirigida aos israelitas, né? No caso os judeus, né? E qual o objetivo da carta aos hebreus? Ensinar para aqueles que, sendo judeus ou sendo israelitas, se converteram e que conviveram a vida inteira com a lei de Moisés, eles conviveram a vida inteira sob a lei de Moisés em Israel, tá? Eles entenderem, tá? Qual é o significado da manifestação do Messias, tá? E da abolição de algumas das práticas do Antigo Testamento, a necessidade de abolir práticas do Antigo Testamento, tá? Ou seja, a originação, a manifestação do Messias, a razão de abolir alguns ensinamentos do Antigo Testamento, tá? No caso de Moisés, e por que isso deve ser feito, por que deve ser feito e o significado. Sensacional isso aqui, tá? Isso aqui é um manual para todo israelita messiânico, né? Os israelitas messiânicos, esse livro foi escrito para toda pessoa que, sendo israelita, tá? Ele busca entender a transição da lei de Moisés na questão do Messias, tá? Então, a primeira situação. Então, contrariamente ao livro de Romanos, ó, então um paralelo, ó, o livro de Romanos foi escrito para os gentios entenderem a respeito da situação de Israel, Antigo Testamento Moisés, em relação ao Novo Testamento trazido para eles, que são gentios, a carta aos Romanos. Não diretamente para romanos, tá? E nem para a Igreja Católica, tá? Tira essa burrice da sua mente, tá? Então é um livro cujo tema é
dirigido a pessoas que não tem nada a ver com a lei de Moisés, tá? E com os costumes do Antigo Testamento, entenderem o que significa os costumes antigos. E, contrariamente isso daí, a carta aos Hebreus é dirigida justamente ao pessoal, tá? E a carta não diz que é do apóstolo Paulo, tá? Mas as pessoas pensam que é, né? Porque a carta é cheia de conhecimento igual a carta aos Romanos, né? As pessoas pensam que é. Não, pode ter sido o apóstolo Paulo, né? Mas não está escrito o nome do autor nesse caso, tá? Aí o que acontece? Essa carta de Hebreus é dirigida aos israelitas, tá? No caso, uma parte desses israelitas são judeus, né? Para eles entenderem, aqueles que creem no Messias entenderem, peraí, como é que a gente vai se proceder em relação ao Antigo Testamento se o Novo Testamento diz que a gente foi liberto de alguns ensinamentos da lei? Então ele dá todas as explicações, tá? O cara que explicou isso aqui, não sendo o apóstolo Paulo, era um mestre nisso daí. Então ele dá todas as explicações, me tira todas as dúvidas, tá? A respeito de tudo que diz respeito, tá? O ensinamento antigo, a manifestação do Messias Jesus, tá? Ok? Então seria o seu significado, mas é instrução para a pessoa que é gentil, da mesma forma o contrário, tá? Por exemplo, imagine que o israelita, ele fala, poxa, mas o ensinamento do evangelho, Deus dispersou o ensinamento do judeu. Como é que Deus faria uma coisa dessa? Aí a carta de Romanos vai explicar isso daí. Agora então inverte, ó. Significa que a carta aos Romanos também serve de ensinamento para os judeus ou israelitas messiânicos, que se acostumaram com a lei de Moisés. Da mesma forma, tá? O contrário. O ensinamento, os bandidos estão colocando música bem alto aqui, tá? Enquanto eu estou falando aqui, tá? E não me interessa se eu estou agradando ou desagradando qualquer coisa, tá? Eu estou aqui para falar o que Deus quer que eu fale. É isso daí mesmo que eu estou falando, ok? Pronto. Eu estou falando conforme Deus. O resto não me importa. Pronto, ok? E aí o que acontece? O mesmo raciocínio para quem é gentil, ou seja, quem não é israelita, né? Que é a maioria das pessoas. Entender o quê? O que significa então essas coisas estranhas, né, que estão escritas aqui, que não faz parte da nossa cultura? A pessoa que é cristão, ela entender o que é o significado dessas coisas, tá? Para o Novo Testamento. Quem escreveu isso aqui foi um mestre, tá? E não era um mestre assim, somente um cara que literatura não, como os israelitas, né? Gamaliel, né? Gamaliel, ele tinha lá uma literatura imensa, que é um cara que cabeçado mesmo com ensinamento, mas o apóstolo Paulo não. Um cara que recebeu capacidade para ensinar, não da logosofia, entendeu? Mas do espírito, do ensinamento, né? Semelhante a mim. Ok? Algo semelhante, né? Não no mesmo nível, mas semelhante a mim, que pego esse livro aqui, então eu entendo e posso ensinar a qualquer pessoa. Por exemplo, para você entender o furingo encostado aqui no meu olho, para a gente encerrar. Por exemplo, um cagalhão desse, quando ele pega o livro de Hebreus, está completamente mastigado tudo aqui. O apóstolo Paulo mastigou várias coisas, né? Tá tudo aqui, tá tudo ensinado, só que você nunca vai entender, né? Aí precisa de uma segunda pessoa que tenha capacidade, na verdade, para ensinar para você o que você não sabe, não é? Esse daí sou eu, então, ok? Se coloca no seu lugar, cagalhão, tira esse furingo do meu olho, ok? É isso daí, tá? Significa que automaticamente muitos ensinamentos estão revelados para todos, né? Aqui no livro de Hebreus. Mas automaticamente há coisas assim que ainda dá um nó na sua cabeça e que automaticamente eu consigo interpretar isso aí para você, ok? Consegue entender?